Pan. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Hoje é o dia do profissional da informática. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Supremo Tribunal Federal considerou como válida a lei que tipifica a fuga do motorista causador de um acidente de trânsito do local como crime. A decisão, aprovada por maioria no plenário, foi tomada após a ação da Procuradoria-Geral da República, que apontava a posição de tribunais de alguns estados do sul e também sudeste do país de declarar o dispositivo como inconstitucional. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Desemprego diante da pandemia bate recorde, atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Na Via Dutra, passageiros de ônibus recebem orientações sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Governo de São Paulo lança plano para atrair investimentos e criar 2 milhões de empregos. Presidente Jair Bolsonaro faz parada em Caçapava e toma café em padaria. Para conter alta de preços, o governo decide zerar imposto de importação de soja e milho. Estudo no Reino Unido quer infectar voluntários para testar vacina contra a Covid. Acidente entre 2 ônibus deixa 16 feridos em São José dos Campos. Brasil não terá horário de verão pelo 2º ano consecutivo. Corinthians sofre a pior derrota na Arena e leva 5 gols do Flamengo. 3 atletas são cortadas dos treinos da Seleção Brasileira Feminina em Portugal. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No encontro de hoje, eu vou falar sobre as pesquisas de opinião que estão voltando, né, por causa das eleições municipais. Eu prefiro acreditar na pesquisa feita na rua, né, com os nossos olhos, com o nosso nariz, sentindo o cheiro para que lado está indo o perfume do voto. Porque nas últimas eleições manipularam muito, pelo jeito. Aí na última hora a pesquisa muda para empatar com o resultado das urnas. Vou falar também sobre por que a Câmara, o Senado e o Supremo protegem pessoas que estão lá dentro e que destoam totalmente de princípios desejados pelo próprio país. E a pressão da mídia sobre o IBAMA no caso de um agente retardador de fogo que é usado no mundo inteiro. Mas parece que, sendo que o governo brasileiro, ao usar, aí a mídia é contra. Detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h18. Repita. 7h18. O desemprego diante da pandemia causada pelo novo coronavírus bateu recorde na penúltima semana de setembro, atingindo mais de 14 milhões de brasileiros. É o que apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o levantamento, entre maio e setembro, mais de 4 milhões de brasileiros entraram para a fila do desemprego, o que corresponde a uma alta de 43% no número de desempregados no país
país em 5 meses. Com isso, a taxa de desemprego passou de 10,5% para 14,4%, a maior de todo o período pesquisado. O Sudeste, região mais populosa, concentra cerca de 45% dos desempregados no país. E a CCR Nova Dutra, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realiza a ação Voo de Cinto. A ação tem como foco orientar motoristas e passageiros de ônibus sobre a obrigatoriedade e importância do uso do cinto de segurança durante a viagem. Ela acontece hoje e amanhã em Roseira, no quilômetro 78 da pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, em frente ao posto da Polícia Rodoviária. Todo passageiro de ônibus é obrigado a utilizar o cinto de segurança durante a viagem. Pesquisa da ANTT mostra que 6 em cada 10 passageiros não utilizam o cinto de segurança em viagens de ônibus. Muito bem, agora falar das estradas que cortam a região do Vale do Paraíba. Hoje voltando conosco o Eloy Moreno. Seja bem-vindo, Eloy. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Clemente. Muito obrigado. Saudade de vocês e dos nossos ouvintes. A única coisa que eu não tinha saudade é dos problemas do trânsito. Mas até que não tá tão complicado hoje, não. Vamos dar uma conferida aqui. Melhor assim. Estradas. A rodovia Presidente Dutra aqui na região de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava tem tráfego intenso, mas o trânsito flui bem. Por enquanto o motorista não tem grandes problemas por aqui. Já a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, aí a situação tá complicada. Na pista expressa a gente tem lentidão ali no quilômetro 205, na altura de Guarulhos, e tem também lentidão a partir do quilômetro 209, na pista marginal. Os pontos aí que a gente citou são por conta do excesso de veículos nesse momento. A chegada a São Paulo pela Dutra, pelo menos nesse momento, embora com trânsito intenso, tem trânsito fluindo bem. A rodovia Ayrton Senna já tem lentidão em Guarulhos, no sentido São Paulo, também por conta do excesso de veículos nesse momento. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, na região aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo normalmente, tanto no sentido interior como no sentido capital. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, já tem sol em vários pontos da rodovia. Aliás, o sol segue firme na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e o trânsito por lá também está tranquilo nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, também tem trânsito fluindo bem nesta manhã, mas tem tempo nublado, principalmente ali no trecho de serra. Aliás, no trecho de serra, o motorista tem obras de duplicação da rodovia e, por conta disso, tem pare e siga. Essas obras começam ali a partir do quilômetro 64. Agora 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jornal da Manhã. O movimento Vacina Brasil continua. De 5 a 30 de outubro, atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Jornal da Manhã. A boemia da Lapa, o samba dança mulata, maravilha que é. O Boteco da Gema voltou. Chegou a hora de matar a saudade do melhor da gastronomia carioca. Em nosso espaço aconchegante de sempre. Vem pro Boteco da Gema. Todas aquelas delícias que você já conhece, de volta de segunda a sexta no piso superior do Colina Shopping. Informações 3307-2007. Boteco da Gema. Jovem Pan. O que há de mais humano do que nossa capacidade de mudar e superar? Em todos os tempos, a força da educação sempre esteve presente, nos impulsionando para o novo. E chegou a hora de voltar. Nós, do Teófilo Rezende, estamos preparados. Transformar para o novo. Cuidamos de tudo para que vocês, nossos alunos, retornem com segurança ao colégio. Teófilo Rezende. Muito mais que um aluno. Muito mais que uma escola. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h24. Repita. 7h24. Moradores do bairro Caçapava Velha foram surpreendidos no sábado com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A visita não estava prevista na agenda oficial do presidente. Jair Bolsonaro esteve no estado do Rio de Janeiro para participar da cerimônia de entrega de espadins aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, no município de Resende. Ele estava no trajeto rumo a São José dos Campos para embarcar no avião presidencial de volta para Brasília, quando decidiu parar em Caçapava. Bolsonaro desceu do helicóptero presidencial e deu uma volta pela região. Sem máscara, o presidente andou pelas ruas do bairro, conversou e cumprimentou moradores e parou em uma padaria para tomar café. Tem hora que eu não concordo muito com a fala do Bolsonaro, mas ele é bem popular, né? Então tá de helicóptero, desce ali, vamos dar uma olhada lá. Vamos conhecer a população daquele bairro ali, não é bairro, é uma cidade, né? Caçapava Velha, né? E vai na padaria tomar café, abraça o povão, faz selfie. Interessante isso, né? Clemente, um ato também que ele tem feito, a gente tem acompanhado, é parar, por exemplo, na rodovia, né? Presidente Dutra já aconteceu várias vezes, parar em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal e cumprimentar os motoristas, o pessoal acaba parando, né? Também. E tinha uma mulher mal criada que xingou o Bolsonaro ainda, né? Que deveria a polícia ir atrás e prendê-la por desacato à autoridade, né? Respeito é bom, todo mundo gosta, né? Pega mal, né? Pega. Então tá bom. Acho que independente de você concordar ou não, sim, né, com as posturas, com as atitudes, eu acho que respeito cabe, porque infelizmente... No mínimo, né, educação não tem cabe como, em qualquer lugar, né? E ele hoje é o presidente desse país, foi eleito pelo voto, de forma democrática. Tudo bem, você pode não concordar, mas eu acho que nessa questão aí também tem um limite, né? Tá ok. Após uma queda abrupta nos meses iniciais da pandemia do coronavírus, casamentos realizados no Brasil começam a dar sinais de recuperação, registrando em setembro um crescimento de 143% em relação ao mês de abril, período mais crítico do isolamento social no país. O cenário atual fez com que o mês de setembro se tornasse o período com mais registros de matrimônios desde março, superando inclusive o mês de maio, conhecido tradicionalmente como o mês das noivas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em abril deste ano, foram realizados 25 mil casamentos em território nacional, número 61,8% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando houve 65 mil celebrações. Aliás, 66 mil celebrações. Já em setembro, foi o mês responsável pelo recorde do índice desde o início da pandemia, com 61 mil casamentos feitos pelos cartórios, começando a se aproximar das 80 mil uniões realizadas no mesmo mês do ano passado.
Agora, 7h28, apenas 7% das regiões da América Latina têm alto nível de desenvolvimento. O Brasil, claro, está fora. Pesquisa feita com 8 países latino-americanos revela que mais da metade deles apresenta níveis médios ou inferiores de desenvolvimento. Foram analisados dados do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, El Salvador, México, Paraguai e Uruguai. O estudo sobre o Índice de Desenvolvimento Latino-Americano investigou 182 regiões. Desse total, apenas 13, o equivalente a 7%, apresentaram altos níveis de desenvolvimento. 6 delas ficam localizadas no Chile, 6 no Uruguai e 1 na Argentina. Nas demais regiões analisadas, que correspondem a 61%, os níveis de desenvolvimento foram classificados como médios ou inferiores. E mesmo nos locais considerados mais favorecidos pela pesquisa, os índices ainda estão longe dos padrões mundiais. No levantamento, as regiões avaliadas no Brasil foram classificadas em 3 níveis de desenvolvimento: médio alto, médio e baixo. O estudo aponta que o Chile é o país latino-americano com o desenvolvimento regional mais equilibrado. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. O Grupo Acaer, em São José dos Campos, recebeu na semana passada a visita de membros da comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate da FAB, a Força Aérea Brasileira. A comissão é a responsável pelo gerenciamento do projeto FX-2, de compra dos caça Gripen, e que tem a participação do Grupo Acaer no projeto, em conjunto com a SAAB. A visita foi para a apresentação da Acaer e de todo o trabalho desenvolvido pela empresa no projeto Gripen, ao presidente da comissão, Major Brigadeiro do Ar, Walter Borges Malta. A equipe de engenharia da Acaer vem trabalhando com o time de desenvolvimento da SAAB desde 2009 no Gripen. Em setembro, líderes de 77 países de todas as regiões e da União Europeia assinaram um compromisso voluntário para reverter a perda de biodiversidade no mundo até 2030. O governo do Brasil não assinou o documento. Chamado de Compromisso dos Líderes pela Natureza, o documento tem por objetivo tomar medidas para conter o declínio catastrófico causado pelo homem. Entre as propostas está o compromisso de acabar com os crimes ambientais. A proposta contou com a adesão de países como Nova Zelândia, França, Alemanha. Entre os vizinhos do Brasil que assinaram o acordo estão Peru, Bolívia e Colômbia, que compartilham áreas da floresta amazônica. Além do governo de Jair Bolsonaro, líderes dos Estados Unidos, Austrália, China, Rússia e Índia também se recusaram a assinar o documento. E pelo segundo ano seguido, o Brasil não terá horário de verão, instrumento usado de 2008 a 2018, com o objetivo de economizar o consumo de energia em 10 estados que registram maior luminosidade entre outubro e fevereiro. Por decreto, em abril do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro encerrou o horário de verão após estudo do Ministério de Minas e Energia apontar que, com o fim da mudança temporária, o consumidor teria uma economia de 100 milhões de reais. A redução da economia do horário de verão começou a ser percebida e questionada em 2017, quando foi registrada uma queda de consumo da ordem de 2.185 megawatts, equivalente a cerca de 145 milhões de reais. Em 2013, a economia havia sido de 400 milhões de reais, caindo para 159 milhões em 2016, uma queda de 60%. A gente adora, né, Giovana, Eloy, né? Pensou? Eu agradeço. Eu também agradeço muito. Eu gosto de horário de verão, acordar uma hora mais cedo. Tá de brincadeira, né? A gente acorda muito cedo. Muito cedo. A gente acorda madrugada e mais uma hora antes ainda. Que nunca mais volta essa porcaria de horário de verão, né? Eloy? Mas tem quem goste, né? Quem entra num horário mais tarde no serviço, sim, daí saía às 6, 7 horas da noite, daí saía do... Gosta de horário de verão. Por que será, né? Ai, caramba. Vamos lá falar de tempo e temperatura agora, Eloy? Vamos lá, então.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Bom, nesta segunda-feira o dia será de sol, só que com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, que podem ser fortes e isoladas a partir da tarde. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar aí por volta dos 28 graus. Neste momento temos 18 graus. Agora são 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33. Em São Sebastião, os ônibus de turismo de um dia vão poder voltar a entrar na cidade. Os coletivos estavam impedidos desde março com decreto de isolamento social por causa da pandemia. Segundo a prefeitura, os grupos precisam fazer um cadastro com antecedência e as vagas são limitadas a 30 por dia. Na Parma Laboratórios S.A. foi condenada a pagar indenização de R$1 milhão por exigir que propagandistas vendedores fizessem a degustação de medicamentos de várias marcas destinados a uma mesma doença, inclusive antibióticos, num único dia. Os funcionários tomavam pelo menos 5 remédios em uma única reunião. A ação civil pública, que envolve 1.500 profissionais espalhados pelo país, foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho a partir da denúncia de 3 propagandistas de Teresina. Em época de lançamento ou campanha de divulgação de produtos, eles deviam obter amostras de remédios com colegas da concorrência ou atendentes de consultórios para, no encontro, provarem os medicamentos da Eurofarma e dos concorrentes. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização no valor de R$1 milhão, proibiu a prática em todo o território nacional, impôs multa de R$30 mil por cada descumprimento da medida, além de R$10 mil por trabalhador prejudicado. Brasileiro passa a sair de casa, mas 116 milhões de pessoas ainda fazem o isolamento social. De cada 10 brasileiros, entre 5 e 6, portanto pouco mais da metade, respeitam o isolamento social. É o que mostra a pesquisa do IBGE feita na 4ª semana de setembro. São ao todo 116 milhões de pessoas. A maior parte, cerca de 84 milhões e meio, até sai de casa, mas apenas por necessidades básicas. O restante, 31 milhões e meio, se disse totalmente isolado. Esse número, porém, caiu bastante na comparação com a pesquisa anterior, feita na 3ª semana de setembro. 2 milhões e 200 mil pessoas a menos. Do restante da população, a maior parte, quase 87 milhões, disse que tem saído de casa ou recebido visitas, por exemplo, mas que toma alguns cuidados e evita o contato. 1 milhão a mais que na semana anterior, o que confirma que aos poucos, mesmo com os altos números de casos e mortes por Covid, muita gente tem deixado o isolamento para trás. Por fim, existem ainda quase 7 milhões e meio de brasileiros que não adotaram nenhum tipo de medida e tocaram a vida normalmente. Eles representavam cerca de 13,5% da população. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Secretaria de Estado da Habitação e a Prefeitura de Lagoinha, no Vale do Paraíba, entregaram 17 títulos de propriedade para famílias do conjunto habitacional São Rafael, Habitar Brasil. Os imóveis foram regularizados pelo programa Cidade Legal. Para evitar a aglomeração, a entrega dos títulos ocorreu de forma virtual, diretamente da Secretaria na capital, com transmissão ao vivo pelo Facebook da CDHU. O secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari, participou da cerimônia. A partir da entrega do título, os moradores do conjunto São Rafael passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis, antes irregulares. Ao todo, Cidade Legal regularizou 20 imóveis nesse núcleo habitacional, com investimento de R$ 935 mil. 17 famílias já estão recebendo seus títulos. Lagoinha aqui perto de São Luís Paraitinga ou não? Eu sempre confundo Lagoinha com Lavrinhas. É a área ali, Taubaté, exatamente, é nessa região. Então, entre São Luís Paraitinga, já a cidade do lado ali é Lagoinha, que eu confundo sempre com Lavrinhas, que é lá em Cruzeiro, né? Cruzeiro, Lavrinhas. Mais no fundo do vale, Lavrinhas. Ah, então tá bom.
A hora? 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jovem Pan. A Leroy Merlin está sempre próxima de você para quando precisar. Você pode comprar e receber sem sair de casa. São mais de 100 mil produtos para você construir, reformar, decorar e bricolar. Para isso, é só acessar leroymerlin.com.br, baixar o app Leroy Merlin ou ligar para o Televendas no número 4007-1380. Assim você fica seguro e sua casa fica ainda mais do seu jeito. Leroy Merlin. Rádio Jovem Pan. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 40 24. Jovem Pan. Escolha dar o próximo passo na sua carreira. Participe do Top Pós AMB Morumbi. Os 10 melhores ganham uma bolsa integral para cursar uma pós-graduação ou um MBA em uma universidade que acompanha as mudanças do mundo e do mercado de trabalho. Saiba mais e inscreva-se em amb.br/top-pós. Prova dia 20 ou 24 de outubro. Pós AMB Morumbi. Uma nova pós para um novo mundo. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h41. Repita. 7h41. O primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus SARS-CoV-2 do Brasil foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso. É uma gatinha de poucos meses. Ela não tem sintomas da Covid-19 e contraiu a doença de seus tutores este mês. A possível infecção de outro gato e de um cachorro está em estudo. E milhares de manifestantes se reuniram na Praça Itália, no centro de Santiago, ontem para uma manifestação que acabou em confronto e vandalismo. O ato foi organizado para comemorar o primeiro aniversário do início dos protestos no Chile para exigir maior igualdade social. Depois de um início pacífico, durante a manhã, à tarde foram registrados atos de violência, incluindo um confronto entre torcedores do Colo-Colo e da Universidade de Chile, e depois entre manifestantes encapuzados e policiais. Relatos iniciais da mídia local falavam em 5 pessoas detidas e 5 policiais feridos.
E o cantor Jorge Aragão, de 71 anos, está internado com Covid-19 na unidade de tratamento intensivo UTI de um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo hospital, que disse que o artista apresenta boa resposta ao tratamento. O sambista deu entrada na UTI do hospital no dia 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19 e ainda não tem previsão de alta. E o governo de São Paulo apresentou um plano estimado em 36 bilhões de reais para impulsionar a economia do estado de São Paulo e gerar cerca de 2 milhões de empregos. O plano tem 19 projetos para atração de investimentos privados nacionais e estrangeiros em todas as regiões do estado, em especial no setor de infraestrutura. Serão beneficiados 14 polos de desenvolvimento econômico, entre eles tecnologia, comércio, serviços, saúde, indústria, infraestrutura, turismo e agricultura. O objetivo do plano é promover o crescimento econômico por meio da atração do investimento privado em concessões e PPPs, parcerias público-privadas de projetos que envolvem trens, metrô, rodovias, aeroportos e hidrovias. E a Câmara de Comércio Exterior, Camex, decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para soja e milho, informou o Ministério da Economia. Ambas as medidas visam conter a alta de preços no setor de alimentos, informou o governo. Em setembro, a inflação oficial do país foi de 0,64%, a maior para o mês desde 2003, resultado que foi impulsionado por alimentação e bebidas. No começo de setembro, o governo já havia zerado até o fim deste ano a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado. Vamos agora aos indicadores econômicos. Wall Street nos Estados Unidos fechou sem direção na última sexta-feira, após 3 sessões consecutivas de queda, com o Dow Jones sustentado por indicadores positivos sobre a economia dos Estados Unidos e também a esperança de um novo plano de estímulo à economia. O principal índice, o Dow Jones, subiu 0,39% e fechou a 28.606 unidades. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,36% a 11.671 unidades. Euro cotado a R$ 6,61, com alta de 0,63%. Após cair 2,4% na semana passada, o dólar subiu 0,33% e fechou cotado a R$ 5,79. Já a Bolsa de Valores brasileira cedeu 0,75% e fechou a 98.309 pontos. E vamos à boa notícia. A segunda edição do Festival de Aves de Ilhabela tem início hoje e vai até domingo, com uma extensa programação. O evento ganhou um novo formato devido à pandemia e a programação acontece de 2 formas: presencial, com sede principal na Fazenda Engenho d'Água, e online. O segundo Festival de Aves é gratuito e promove a observação de pássaros no arquipélago, que conta com 85% das reservas de Mata Atlântica conservada. A programação contará com palestras, cursos, programação infantil e visita a alcatrazes e uma série de atividades virtuais, com lives, oficinas e minicursos. O evento é mais um passo para consolidar o município como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. Ilhabela tem diversas torres naturais para observação de pássaros que estão identificadas em um guia de aves. Nesses pontos, os visitantes têm a oportunidade de observar, fotografar e catalogar espécies. A programação será transmitida ao vivo e permanece disponível no canal Avistar Conecta. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã.
Ideias e debates. Educação transformadora. O número de pet shops que cresce no mundo, não só no Brasil, e a diminuição do número de setores médicos voltados unicamente para o nascimento de crianças é um índice evidente da diminuição do número de jovens. Quando a gente olha para a sociedade a médio prazo, essa sociedade mostra que o nosso futuro a médio prazo é o futuro de pessoas mais longevas e diminuição do número de pessoas mais jovens. Esse foi o filósofo Luiz Felipe Pondé. Acesse o canal da Jovem Pan São José dos Campos no YouTube e confira esta e mais palestras completas do evento. Ideias e debates. Educação transformadora. Patrocínio Ângulo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização Jovem Pan e Invoz. Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu seminovo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Jovem Pan. A vida acontece em cada segundo. E se há tanto para viver, por que pausar seus sonhos? Já vimos que existe um jeito de chegar lá. E esse jeito está na palma da sua mão. É no agora que se vive. É o agora que leva você para o futuro. Um clique, uma chamada de vídeo, um áudio. Nossas relações estão cada vez mais ligadas à tecnologia. Juntos, podemos transformar essas habilidades em experiências reais, que as oportunidades reais aparecem. Vestibular Inatel 2021. Habilidades digitais, aprendizados reais. Jovem Pan. Obra parada, pedreiro olhando feio, alugou equipamento no lugar errado, né? Alugue os equipamentos na Degraus, empresa confiável, com mais de 30 anos e com o maior portfólio de equipamentos para locação do Brasil. Acesse degraus.com.br. Degraus, o equipamento certo na hora certa. Jornal da Manhã. Quanto mais idade, mais desconto de verdade. O Festival de Ótica Goldfinger voltou. Sua idade é o seu desconto na armação comprando um óculos de grau completo. 20, 30, 40, 50 anos. Quanto maior a sua idade, mais desconto você ganha na armação. E ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Festival de Ótica Goldfinger. Mais idade é mais desconto. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h49. Repita. 7h49. Uma empresa de biotecnologia britânica está em negociações avançadas com o governo do Reino Unido para criar e fornecer linhagens do coronavírus. As linhagens devem ser usadas em testes de desafio humano de vacinas, procedimento em que os voluntários são infectados deliberadamente com o vírus. Nestes testes de controle rígido, os voluntários recebem uma vacina e cerca de um mês depois são contaminados propositalmente com a doença em condições controladas. Depois eles são isolados em uma instalação de quarentena e monitorados para se descobrir se adoecem ou se a vacina os imunizou. Apoiadores de testes de desafio humano dizem que o procedimento é uma boa maneira de encurtar o processo, muitas vezes demorado, de se comprovar a eficácia de vacinas experimentais, mas que tenham potencial. Já os críticos dizem que infectar deliberadamente uma pessoa com uma doença possivelmente fatal, para a qual ainda não existe tratamento eficaz, é antiético. 16 pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre 2 ônibus na manhã de sábado, no bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Pedro Frige, quando o motorista passou mal e colidiu na traseira do outro veículo que estava parado no ponto de ônibus. Dos 16 feridos, 13 eram passageiros e os outros 3 colaboradores da empresa de transporte. Eles passam bem e foram socorridos por 2 viaturas do Corpo de Bombeiros e 4 viaturas do SAMU. A aviação joseense, responsável pelos veículos, lamentou o acidente e informou que acompanhou o socorro dos feridos, além de prestar assistência às famílias de seus colaboradores. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes.
E o Fortaleza comemorou seu aniversário de 102 anos em grande estilo ontem. Sem todos os titulares à disposição, o Leão contou com 2 gols do atacante Davi para vencer o Palmeiras por 2-0 no Castelão e chegar a 10 jogos de invencibilidade. São 8 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e 1 no Campeonato Cearense. Foi a 4ª derrota consecutiva do Verdão. E no encontro de 2 times em má fase, o dono da casa Bragantino se deu melhor sobre o Sport e venceu por 2-0 na noite de ontem. O resultado fez a equipe paulista voltar a vencer após 5 rodadas, ao mesmo tempo em que rendeu a 4ª derrota consecutiva para o Leão. E responsável pela maior derrota do Corinthians dentro da arena, o Flamengo conseguiu um feito que vinha sendo raro ao golear o Timão por 5-1 na tarde de ontem pelo Brasileirão. O Corinthians não perdia um jogo sofrendo 5 gols como mandante há 15 anos. Os gols do jogo foram marcados por Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego, pelo Flamengo. Gil diminuiu para o Corinthians. Na próxima rodada, a equipe alvinegra encara o Vasco na quarta-feira em São Januário. São Paulo e Grêmio ficaram no empate em 0-0 na noite de sábado no Morumbi, no jogo entre 2 equipes técnicas que procuraram ter a bola nos pés, mas pecaram nas finalizações. Os goleiros Thiago Volpe e Vanderlei foram praticamente espectadores de rivais que criaram, mas não acertaram o pé. O duelo válido pela 17ª rodada gerou expectativa por reunir 2 equipes bem montadas e com os técnicos há mais tempo em seus cargos na Série A, Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Já o Santos venceu o Coritiba por 2-1 na noite de sábado no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro, na provável despedida do venezuelano Soteldo. Os gols do Peixe foram marcados por Caio Jorge logo aos 5 minutos do primeiro tempo e por Soteldo, que converteu um pênalti com cavadinha também na primeira etapa. O belo gol do Coxa, de fora da área, foi marcado por Giovanni Augusto aos 28 minutos da etapa final. O Santos volta a campo amanhã para enfrentar o Defensa e Justiça na Vila Belmiro pela Libertadores. E o Brasileirão tem um novo líder, pelo menos até hoje. Na noite de ontem, o Inter venceu o Vasco por 2-0 no Beira-Rio e assumiu a ponta da tabela. Na estreia de seu uniforme rosa, o Colorado precisou de apenas um tempo para liquidar a partida, com gols de Edenilson e Thiago Galhardo de pênalti. Foi a 4ª vitória seguida do time gaúcho na competição. Já o Vasco vê seu jejum sem vitórias aumentar para 8 gols, 6 pelo Brasileirão, e deixa o técnico português Ricardo Sá Pinto pressionado por resultados antes mesmo de sua estreia. Já no confronto rubro-negro em Goiânia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense ficaram no empate por 1-1. Mesmo com um homem a menos, quase desde o início, o Dragão chegou a abrir o placar no primeiro tempo com Zé Roberto, mas Léo Cittadini anotou na etapa final e deixou tudo igual no Estádio Olímpico. E a seleção brasileira feminina tem 3 desfalques para o período de treinos em Portimão, Portugal. Lesionadas, a defensora Antônia e as atacantes Andressa Alves e Bia Zanerato acabaram cortadas. A técnica Pia Sandhag não convocará nenhuma atleta para as vagas. A lista contou somente com jogadoras que atuam em países da Europa e também Estados Unidos e China. A delimitação ocorreu em razão das barreiras sanitárias ainda presentes, em razão da pandemia de Covid-19. O período de trabalho vai de 19 a 27 de outubro. A apresentação ocorre hoje. E a rodada dupla, válida pela sétima etapa da Stock Car 2020 em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, teve vitórias de Júlio Campos e Diego Nunes nas 2 corridas disputadas ontem. Campos conquistou sua primeira vitória no ano e a 5ª na categoria, enquanto Nunes venceu pela 4ª vez na Stock Car e também obteve seu primeiro triunfo no ano. Restam 5 etapas para o fim de uma temporada bastante equilibrada. Em 11 provas disputadas, foram 10 vencedores diferentes. Com os resultados de ontem, o campeonato manteve os primeiros 5 colocados na tabela. Líder até a 7ª etapa, César Ramos aumentou a vantagem para os demais pilotos, com 172 pontos. Ricardo Zonta é vice-líder, apenas 2 pontos à frente de Ricardo Maurício. Thiago Camilo e Rubens Barrichello somam 148 pontos. Gabriel Casagrande, que não figurava entre os 10 primeiros da tabela, assumiu a 6ª posição. Ele foi o maior pontuador da etapa em
Mogi Guaçu. Nelson Piquet Júnior deixou o top 10 da Stock Car. Vamos agora com a tabela do Campeonato Brasileiro na sua 17ª rodada, que hoje também tem jogos, né? Em primeiro está o Internacional com 34 pontos, em segundo o Flamengo também com 34, em terceiro o Atlético Mineiro, despencou, hein? Está com 31 pontos em terceiro lugar. São Paulo está em quarto com 27 pontos, Santos em quinto com 27, Fluminense em sexto com 26, em sétimo Fortaleza com 24 pontos, Palmeiras o oitavo lugar com 22 pontos, o Atlético Goianiense com 22 pontos em nono lugar, Grêmio está em décimo com 21 pontos. O Sport está em 11º com 20 pontos. Ceará em 12º com 19 pontos. Vasco em 13º com 18 pontos. O Corinthians, 14º com 18 pontos. Botafogo em 15º com 18 também. Bahia, em 16º com 16 pontos. Já na zona de rebaixamento estão Atlético Paranaense com 16 pontos. Coritiba também com 16. Bragantino está em 19º também com 16. E lá na lanterna do Campeonato Brasileiro, Goiás no 20º lugar com 10 pontos. Hoje temos os seguintes jogos pelo Campeonato Brasileiro na 17ª rodada, às 8 horas da noite. 2 jogos às 8 horas da noite, Botafogo e Goiás, e também Bahia e Atlético Mineiro. Bora. 7 horas 58 minutos. Repita. 7h58. Estradas. Rodovia Presidente Dutra vai se complicando para o motorista nesta manhã de segunda-feira. Aqui em São José dos Campos a gente já tem lentidão agora no sentido São Paulo, são pelo menos 2 pontos ali na altura do Vista Verde, um pouquinho antes, começa no 139 no sentido São Paulo, pista expressa, e mais à frente no 144 ali próximo da Revap na pista marginal. Os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã. Já na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 205 em Guarulhos, a gente também continua com trânsito lento ali por volta de 5 quilômetros de lentidão nesse momento por causa do excesso de veículos. No 219, na altura de Guarulhos também, mas aí na pista marginal, também continua a lentidão neste momento. A rodovia Ailton Senna segue complicadíssima nessa manhã. A lentidão começa ali na altura do quilômetro 23, no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, e vai até a chegada a São Paulo, vai até o quilômetro 12 nesse momento, também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo normalmente, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito bom, tem sol já em vários pontos da rodovia, boa visibilidade para o motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, também segue com trânsito tranquilo, com sol em toda a sua extensão. Motorista faz uma viagem tranquila aí em direção a Campos do Jordão, sul de Minas. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo parcialmente nublado, principalmente ali no trecho de serra, e o motorista tem obras de duplicação das pistas do trecho de serra. Estas obras começam a partir do quilômetro 64. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Ideias e debates. Educação transformadora. O número de pet shops que cresce no mundo, não só no Brasil, e a diminuição do número de setores médicos voltados unicamente para o nascimento de crianças é um índice evidente da diminuição do número de jovens. Quando a gente olha para a sociedade a médio prazo, essa sociedade mostra que o nosso futuro a médio prazo é o futuro de pessoas mais longevas e diminuição do número de pessoas mais jovens.
Esse foi o filósofo Luiz Felipe Pondé. Acesse o canal da Jovem Pan São José dos Campos no YouTube e confira esta e mais palestras completas do evento. Ideias e debates. Educação transformadora. Patrocínio Ângulo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização Jovem Pan e Invoz. E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Jovem Pan. Criança feliz é criança em movimento. E por isso, as aulas Kids da Companhia Atlética estão de volta. E o melhor, uma semana gratuita para você experimentar todas as modalidades: natação, futebol, taekwondo, ginástica solo, balé e psicomotricidade na academia mais segura da região. Mais informações na recepção da academia, que fica no Colina Shopping. Tragam seus filhos para aprender e se desenvolver com diversão e segurança aqui na Companhia Atlética. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos, perdemos nosso movimento. Buscamos forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise. Mas sem a sua doação, não podemos continuar. É a sua doação que move a ACD. Pois só chegamos longe quando você está por perto. Mais do que nunca, precisamos de você. Não deixe de doar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe para a ACD e participe do Teleton. teleton.org.br. Apoio Jovem Pan. Max Líder. Tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Esta é a Jovem Pan. Todo domingo aqui na número 1 do Brasil. As mais pedidas da programação. Hit Parade Brasil. Hit Parade Brasil. Indicações. Indicação Jovem Pan. Flashback. E o que rola nas paradas mundiais. Todo domingo, aqui. Oferecimento Demoiselle Pizzaria e Choperia. Todos os dias rodízio de pizzas, massas e caldos. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 8h04. Repita. 8h04. E vamos a Brasília, está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Na última eleição, em 2018, as pesquisas erraram feio em muitos estados importantes para governador, né? E para senador também. De modo que, se me enganaram a primeira vez, não vão enganar a segunda vez. Eu prefiro confiar na pesquisa da rua, do dia a dia. Como aconteceu na sexta-feira, quando o presidente, indo para a Academia Militar das Agulhas Negras, parou na Via Dutra, né? Então a gente via ali que caminhões e carros que passavam, né, a cada 20 veículos, 19 saudavam o presidente. Essa é a melhor pesquisa, é o Brasil passando ali na frente e se manifestando. O presidente fez um discurso para os cadetes, dizendo que eles serão os guardiões da liberdade, falou várias vezes em liberdade, né, que é o bem mais precioso numa democracia, a liberdade. As nossas liberdades são atingidas quando se invadem propriedades, quando se dificulta o direito de ir e vir, a liberdade de expressão. A gente tem que estar sempre atento, que começa assim, depois acaba numa Venezuela, numa Cuba, né, o que está acontecendo na Argentina. Mas o presidente saiu dali, foi pegar o avião em São José dos Campos e passou por Caçapava. No bairro de Caçapava Velha, foi na tradicional padaria e depois acabou cortando o cabelo num salão de beleza que estava sendo inaugurado naquele dia pela Edna Santos, que havia posto uma mensagem na internet dizendo: estou inaugurando, quem quiser conhecer o meu salão. E aí o presidente marcou um corte de cabelo lá, né? É uma forma também de checar popularidade. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, né, o seguinte: vocês são a origem, nós todos somos a origem do poder. Como é que nós ficamos
como origem do poder, quando a Flor de Lis manda matar o marido e continua deputada. Quando o Chico Rodrigues, né, enfia o dinheiro no traseiro e continua senador. Quando o ministro do Supremo, Marco Aurélio, solta um traficante e continua juiz do Supremo. Como é que ficamos nós, mandantes, né, contribuintes, eleitores? O que pensamos a respeito disso? É só uma provocação, né, para a gente exercer a nossa cidadania. Eu queria falar com vocês também sobre outra questão aí de deturpação de fatos que faz com que algumas autoridades do governo se encolham. O IBAMA, por exemplo, ia comprar um agente retardador de fogo e parece que suspendeu a compra porque fizeram uma narrativa no noticiário que é falsa, porque se você pesquisar o retardador de fogo, que se chama Fire Limit, né, limite de fogo, nas redes sociais, na internet, vai ver que é usado amplamente e salva vidas e propriedades e animais e vegetação na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países europeus, né? E não é de agora, não é uma novidade, é usado há muito tempo. Na Austrália tem o depoimento de um piloto de helicóptero que salva pessoas, né, que joga esse agente em torno de uma propriedade, por exemplo, e por 2 semanas tem a garantia de que o fogo não vai passar por ali, né? No entanto, o governo, o IBAMA, jogou na Chapada dos Veadeiros, fizeram um barulho danado e o IBAMA se encolheu, né? Não dá para se encolher, o fato é mais forte que o noticiário, né? É preciso pensar nisso. Há uma outra questão importante que é bom a gente mencionar aqui. Nesse momento, né, estão mandando listas tríplices de reitoria de universidades federais. Houve um domínio das universidades federais por décadas. Essa lei da lista tríplice é de 1992, ninguém contestou. Agora estão contestando no Supremo que a universidade tem que mandar um indicado, não pode ser lista tríplice, que serviu para aparelhar ideologicamente as universidades por mais de 20 anos. E agora os conselhos universitários, muitos deles, já se constatou, estão manipulando a lista tríplice, que deveria sair de uma escolha de comum acordo da maior parte das pessoas envolvidas, dos alunos, dos funcionários da universidade, dos professores, né? Tem casos, por exemplo, que estão na justiça, como é o caso da Universidade de Sergipe, por exemplo. É bom que fiquemos atentos a isso, para que não continue esse domínio ideológico sobre universidades que deveriam dar prioridade ao ensino e não à catequese ideológica. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h10. Repita. 8h10. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.